Olá! Informação é algo que vale muito, mas hoje em dia está cada vez mais fácil coletar dados sobre qualquer um. Tão fácil que foi criada uma lei para proteger a privacidade da informação pessoal. O assunto está gerando um debate intenso e criando novas oportunidades no mercado de trabalho. Foi por isso que a gente preparou uma matéria para você ficar por dentro do tema. Dá só uma olhada. Em tempos de redes sociais, compras em lojas virtuais e aplicativos, você já deve ter ouvido falar que seus dados valem ouro, né? O que a gente tem de dados hoje vale muito mais do que todo o ouro que existe no mundo. Então, essa conversa de que vai valer ouro, não, já vale mais que ouro. Então, se você tiver que escolher entre ter todos os dados que existem no mundo hoje, no poder dessas empresas todas de software, e o ouro, é melhor você ter esses dados todos. Aliás, é muito mais seguro você ter os dados, porque estão todos digitalmente em algum lugar na nuvem. Mas a questão é, como esses dados podem valer tanto? Vou pensar em Facebook e Google. Se eu pegar os dados do Facebook e Google, eu sei o comportamento das pessoas, o que elas gostam, o que elas deixam de gostar, quais são os problemas que elas enfrentam, o que elas buscam, o que elas estão fazendo no mercado. Eu sei tudo. Eu sabendo disso, eu sei qual produto lançar no mercado, onde vender, quando vender, o preço. Você concorda? Isso é ouro. E diante da necessidade de regulamentação em torno desses dados, nasceu a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que regula as atividades de tratamento de dados pessoais no Brasil e que tem como um dos objetivos proteger os cidadãos dos abusos cometidos pelas empresas, que detêm informações dos mais variados tipos. E esses dados pessoais, em verdade, são as próprias pessoas, né? Porque eles revelam aí informações sobre a pessoa natural. Então, revelam informações sobre a sua própria vida. E justamente por isso, eles merecem uma devida proteção. Então, a gente está num momento que surgiu uma lei aqui no Brasil, um momento até histórico. Com o passar do tempo, muitas organizações passaram a ter políticas de troca de dados entre as organizações. A gente teve diversos escândalos relacionados a dados pessoais. Então, os governos e órgãos regulatórios passaram a criar mecanismos para que as organizações precisassem seguir, para que o dado das pessoas, de alguma forma, estivessem mais protegidos, que estivessem mais seguros. O processo de coleta de dados pode se dar a partir da autorização concedida a aplicativos de celulares, por exemplo. É assim que essas empresas acessam contatos, microfone, câmera, localização, lugares frequentados, caminhos feitos regularmente e hábitos constantes, que por sua vez são transformados em números que tentam traçar o seu perfil e o seu gosto. Assim, as empresas passam a oferecer anúncios e produtos direcionados para você. Essa coleta de dados pode acontecer com qualquer aplicativo, mas a partir da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas que fizerem a utilização desses dados sem autorização do usuário estarão sujeitas a multa. Falei das empresas mais ricas do mundo, todas elas estão ganhando dinheiro com os dados. Então é importante hoje que as profissões se tenham essa preocupação independente da área. Pode ser um advogado, um psicólogo fazendo uma pós-graduação em Data Science, em Analytics, porque é importante conhecer esses dados. Então, qualquer profissão hoje, existe uma avalanche de dados, né? Então, se as pessoas não se preocuparem em ter técnicas e habilidades de tratar esses dados, ele não vai se dar tão bem na profissão, independente da profissão. No Brasil, tudo indica que a LGPD entrará em vigor em agosto de 2020. Nos países da União Europeia e nos Estados Unidos, leis semelhantes já estão em vigor desde 2018. Empresas e profissionais correm para atender às exigências, o que também vai gerar novas demandas de profissionais. Estamos muito próximos, né, do início do vigor da lei, então as empresas estão avaliando os impactos, né, principalmente na área de sistemas, a gente observa isso.
muitos sistemas e processos precisam ser revisitados à luz dessa nova lei. Nesse cenário, até que o Mackenzie surge de forma pioneira com cursos voltados à proteção de dados. Então, ele vai trazer num universo que é um assunto novo, uma nova carreira, que todas as empresas vão precisar nesse momento. Esse é um profissional que vai ser bastante necessário para as empresas. Existem vários profissionais já que estão buscando aí algumas certificações extras, mas não no nível de lato sensu. Vai ser na faixa aí de uns 10, 12 mil reais um salário de um profissional desse, tá certo? Para começar, porque ele vai ser responsável por todo o enquadramento da empresa em termos de proteção de dados. E foi de olho nesse mercado que vários profissionais buscaram o Mackenzie Connect 2019, evento que apresentou oportunidades de pós-graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A instituição possui cerca de 60 cursos de especialização em diversas áreas do conhecimento. Mas para os que estão em busca de formação em proteção de dados ou dentro da área de tecnologia, a instituição oferece os cursos de graduação em Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Jogos Digitais. Já para os que buscam se atualizar, a universidade oferece os cursos de especialização em Ciência de Dados, Compliance Digital, Proteção de Dados, Segurança e Inteligência Cibernética e Transformação Digital. O Disseu, o Guilherme, o Gustavo, a Rúbia e o Sérgio, que aparecem nesta matéria, fazem parte dos professores que lidam constantemente com as demandas do mercado, mas que compartilham em sala de aula esse conhecimento. Vão surgir várias profissões em torno de toda essa que a gente fala da indústria 4.0, né, ou sociedade 5.0. Eu estou falando de técnicos, estou falando de especialistas, estou falando de advogados agora que vão ter um viés ou então vão ter agora um cuidado com conhecimento quanto LGPD, óbvio, até porque é advogado, mas no aspecto técnico, de que maneira pode usar, de que maneira não pode usar, até onde a gente pode ir. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem essencial na grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo. 2019 trouxe diversas alterações no direito penal. Além disso, existem vários projetos sendo discutidos que podem trazer novas mudanças no Código Penal brasileiro. E foi pensando neste assunto que alunos e professores do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie criaram o grupo Modernas Tendências da Teoria do Delito. Das discussões nasceu o livro Direito Penal e Cidadania, Parâmetros para um Código Penal Responsável, que acaba de ser lançado pela editora Mackenzie. A gente tem tido uma parceria muito interessante com a Faculdade de Direito e lançado vários livros escritos por eles. Eu já falei que a função de uma editora universitária é uma função essencialmente extensionista, que é transferir fora dos muros da universidade o conhecimento gerado aqui dentro. O direito penal no ramo do direito acaba sendo o que mais se intromete na vida do cidadão.
Todos os outros ramos do direito tratam de patrimônio. E o direito penal é aquele que trata da liberdade do sujeito. Quando ele comete alguma coisa, ele comete algum ato ilícito, quem responde pelo que foi cometido foi ele, é ele, e não o seu patrimônio. Organizado pelo professor Alexis Couto de Brito, o livro traz um olhar crítico, buscando identificar as primeiras deficiências do projeto de lei número 236 de 2012, que propõe a alteração do Código Penal. Cada capítulo do livro se refere ao estudo de um tema específico, fazendo comparações com projetos de leis anteriores e códigos penais estrangeiros. Foi um processo bem trabalhoso, mas o professor Alexis coordenou muito bem e o que facilitou bastante, ele deu uma boa direcionada para onde as pesquisas deveriam caminhar. E eu, como aluna de graduação, tinha bastante dúvida, nunca tinha feito uma pesquisa assim tão aprofundada. E ele foi essencial para guiar a gente no melhor caminho. Como a maioria dos alunos de graduação, amei penal durante a faculdade e continuo gostando. Tudo que eu pesquisei durante a faculdade foi sobre o direito penal. E hoje eu estou estagiando com direito penal, então estava confortável, estava na minha área. A hora que eu entrei aqui, me apaixonei assim pela faculdade, pelo campus, pela atmosfera. Eu gostei muito, muito. Quando eu vim aqui conhecer e depois fazer o vestibular, eu assim, tinha certeza que eu queria estudar no Mackenzie. Eu tenho muita saudade desse campus especificamente, porque o curso de jornalismo era aqui, né? E, sem dúvida alguma, os professores... Nossa, se falar de saudade, assim, eu sinto falta de tudo da minha época de faculdade, porque foi muito bom. Eu curti muito a faculdade, muito, muito, num nível que eu não vi passar os 4 anos. Assim. Eu gostava, eu tinha prazer de vir para a aula. Eu curtia estar dentro da sala de aula, eu curtia muito a troca que acontecia. Acho que o curso de jornalismo, acho que até hoje deve ser um dos cursos que mais tem troca, né, de ideias, de debates, até de discussões às vezes, né, de pontos de vista, mas isso para mim era muito rico. O Mackenzie tinha uma infraestrutura incrível, inclusive na parte de laboratório, né, dos cursos, das disciplinas mais técnicas. Então, os estúdios de fotografia, o estúdio de TV, de rádio, o laboratório de computação, tudo isso, né, era de ponta. As pessoas, quando o assunto é Mackenzie, elas realmente assim, já abrem um sorriso porque é reconhecido, né? E isso é incrível, assim, até hoje, por onde eu vou, eu falo que eu sou mackenzista, que eu fiz Mackenzie. Primeiro que eu sempre encontro uma porção de colegas e segundo que as pessoas têm uma referência muito forte, então isso é muito positivo. Hoje eu estou numa empresa grande que está mudando a forma que as pessoas assistem esporte e todo dia que eu chego para trabalhar eu aprendo uma coisa nova, né? E isso é muito bom. Então, sem dúvida, essa base que o Mackenzie me deu de eu conseguir absorver conteúdo, informação e usar isso para me transformar a forma que eu penso, que eu ajo, isso, sem dúvida alguma, foi a principal ferramenta que o Mackenzie me deu. O Mackenzie Movimento está chegando ao fim, mas na próxima edição a gente volta com mais matérias para você. Enquanto isso, acesse o nosso site mackenzie.br e conheça mais sobre os cursos que a universidade oferece. Eu te vejo na próxima edição. Até mais!